pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula e hoje nós vamos falar sobre comparação de frações. Existem três tipos de comparação de frações. A primeira é frações com denominadores iguais. A maior fração será a que tiver o maior numerador. Então eu tenho duas figuras aqui, ó. A primeira figura e a segunda figura. Então eu tenho aqui, ó, a minha primeira figura. Toda fração, para fazer o tipo de fração, eu tenho que saber que o meu numerador é a parte pintada e o denominador é o total de divisões que eu tenho. Então, quantas partes pintadas eu tenho? 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui, ó, 3 partes pintadas. Quantas divisões eu tenho ao todo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa minha figura tem uma fração de 3/5. Agora, essa minha outra figura aqui, ó. Eu tenho 2 partes pintadas. Quantas eu tenho ao todo? 1, 2, 3, 4, 5 divisões ao todo. Então, a minha regrinha diz que frações com denominadores iguais. Ela diz que a maior fração será a que tiver o maior numerador. O maior numerador é a parte de cima. Então, quem é maior? O 3 ou o 2? O 3. Então, qual figura é maior? A primeira ou a segunda? Então, o 3 é maior que o 2, então a primeira figura é maior que a segunda figura, porque a fração 3/5 é maior que a fração 2/5. Então, fizemos a primeira regrinha. Agora, vamos para a segunda. Frações com numeradores iguais. Então, o que essa regrinha diz? Que a maior fração será a que tiver o menor denominador. Então, eu tenho duas figuras aqui, ó. Quantas partes eu tenho ao todo? 1, 2, 3 quartos. Então, esta figura tem esta fração, 1/4. Aqui eu tenho uma parte pintada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esta figura representa 1/8. Então, a regrinha diz que a maior fração será o que tiver menor denominador. Então, aqui, ó, 1/4, 1/8. Denominador é o número de baixo. Quem é menor? O 4 ou o 8? O 4. Então, a maior fração será quem? O 8. Então, 1/4 será o quê? Menor que 1/8. Então, esta fração aqui, esta figura, é menor que 1/8. Então, 1/8 é maior que 1/4, ou 1/4 é menor que 1/8, ok? E a terceira regrinha de comparação é quando as frações com denominadores diferentes. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês: que número é maior? O 3/4 ou 4/5? Porque aqui agora eu não posso aplicar nenhuma das regrinhas anteriores, ou seja, porque tanto os numeradores quanto os denominadores são diferentes. Então, que regra que eu posso aplicar? Tem duas formas de eu fazer. A primeira, eu posso fazer da forma decimal, ou seja, eu vou fazer aqui como que é a forma decimal. Eu vou fazer a divisão. Então, 3/4, eu vou dividir 3 dividido por 4. Vocês já sabem fazer essa divisãozinha lá dos números racionais. 3 dividido por 4. Como 3 é menor, então 0, e posso acrescentar um 0. Agora, 30 dividido por 4. Na tabuada do 4, mais próximo é quem? 7. 7 vezes 4, 28. Faz continha de menos. Empresta, sobra 2. 10 tira 8. 2. 2 menos 2, 0. Como já tenho a vírgula, o que eu posso fazer? Acrescentar 0. Tem 20 na tabuada do 4? Tem, que é o 5.
5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, 3 dividido por 4 é quanto? 0,75. Agora eu faço aqui, 4 dividido por 5, 0, acrescento um 0. Tem 40 na tábua do 5? Tem, que é 8. Que é 40. 40 menos 40 é 0. Então, aqui 0,8. Agora, pela minha regrinha, quem é maior? 0,75, 0,8. Pensamos em dinheiro. Quem tem mais dinheiro? O que vale mais? 0,75 ou 0,80? Então, 0,8. Ou podemos olhar aqui, ó, na minha régua. Tem a minha régua, tenho 0, certo? Aqui eu tenho 1 centímetro. Aqui eu tenho o quê? 0,5, correto? 0,5, 0,6, 0,7. Aqui tá o 0,7, né? 0,8. Então, 0,8. Então, vamos aqui, ó. 0,8 é maior que 0,75. Então, quer dizer o quê? Que 4 quintos é o quê? Maior que 3 quartos. Então, essa daqui é o quê? A minha resposta. Esta é uma forma de fazer, ok? Agora, a segunda forma é escrever continuada a minha forma fracionária. Ou seja, quando os denominadores são diferentes, eu posso continuar a realizar da forma de multiplicação. Ou seja, eu vou multiplicar a primeira fração por 5. Eu vou olhar essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é o 5 e aqui eu tenho 4. Então, eu vou olhar aqui, ó. Aqui eu vou multiplicar tanto esse daqui por 5 por 5. Estão vendo? E aqui tenho 4, aqui eu vou multiplicar por 4 e aqui eu vou multiplicar por 4. Eu vou pegar o denominador inverso e vou fazer, ó, 3 vezes 5, 15. E embaixo, 4 vezes 5, 20. Estão vendo? Só fiz a multiplicação aqui, ó. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. E aqui, 4 vezes 4, 16. E 5 vezes 4, 20. O que que eu fiz? Eu tornei eles com o mesmo denominador. Aí agora eu observo, ó. Eu tenho 15 sobre 20 e eu tenho 16 sobre 20. Estão vendo, ó? Tornei eles, agora eu olho. Quem é maior? 15 sobre 20 ou 16 sobre 20? 16 sobre 20. Então, quer dizer que 15 sobre 20 é menor que 16 sobre 20. Então, quer dizer o quê? Que 3 quartos é menor que 4 quintos. Ou 4 quintos é maior que 3 quartos. É a mesma forma que nós fizemos o quê? No anterior aqui, estão vendo, ó? 4 quintos é maior que 3 quartos. Estão vendo, ó? 4 quintos é maior que 3 quartos. Então, são as duas formas que eu posso fazer. Ou eu posso dividir, fazendo assim, ó, desta forma. Ou eu multiplico ao contrário e vejo, tornando eles da mesma forma e vejo da forma. Então, das duas formas eu chego na resposta, ok? Então, essas são as 3 formas de comparação. Observo quando eles têm mesmo numerador, quando tem mesmo denominador e quando eles são diferentes eu faço a divisão ou a multiplicação, ok? Então, nós terminamos a nossa aulinha de hoje. Bons estudos. Se vocês gostaram da aula, dá um likezinho. Se vocês não são inscritos, se inscrevam. E espero vocês na próxima aulinha.